Ô, Regi, vamos lá, vamos falar de corrida. A primeira pergunta que fizeram para que a gente comece, né? Perguntando quem se a largada, se o Hamilton deu mole. Não deu mole, não. Ali é o seguinte. Infelizmente, eu tenho que falar isso. A Mercedes vem de situações lá que começaram na Brown. E assim, eles têm 80% das largadas são ok, mas quantas largadas de Brown entrou o anti-stall? O que é o anti-stall? Para você que gosta de saber o que acontece. Hoje, raramente, um carro de Fórmula 1 morre numa rodada. Então, se o giro descer muito, às vezes morre e ele tem até um jump start hoje em dia, que na minha época, impossível, no carro não pegava nunca. O anti-stall, ele chega a um giro que o câmbio abre. Então é como se você rodou em sexta marcha, ele entra num ponto morto entre a quinta e a sexta. Stall, que é o cara puxa a embreagem e vai de novo. Então não tem jeito de morrer. Agora, o cálculo da embreagem é muito importante. Para você, de novo, que é muito especialista, que gosta, tal, dê uma olhada. Quando filmam o rosto, né, o capacete, um segundinho antes dos carros saírem para a volta de apresentação. Pode olhar, o carro está assim, ó. O capacete está assim. O que é isso? Esse é o Bite Point Finder, que é a gente, sabe quando você tem um carro manual, que você aperta a embreagem, começa a sair e o carro começa a se movimentar? Esse é onde está o limite do carro entre não se mexer e mexer. Esse é o Bite Point Finder, que é ali ele começa a fazer o cálculo do quanto de gripe tem e do quanto que ele coloca fisicamente. Então, né, eletronicamente, o cara consegue colocar um número lá. E aí, essa coisa assim da cabeça mexendo é exatamente como se ele estivesse soltando e pegando a embreagem, para saber aonde está a embreagem, qual é a condição dela, o cálculo do quanto quente, daquilo que tem para fazer. Então, é muito importante. Então, ele não comeu bola. Essa situação, às vezes, hoje, né, até na Band a gente vê isso. O que ele poderia ter comido bola é na reação de soltar a embreagem. Mas os dois soltaram. Foi bem. Né? Soltaram a 0,20 e pouco, tal, que é um baita número, né? Sabe, se você tem um cronômetro em casa, fica apertando para ver quanto que é 0,24. Não dá para chegar nesse número. Então, tem isso. Então, largou mal mesmo. E é que assim, o Hamilton, ele é muito mais contido do que o Verstappen. Se fosse a situação inversa de pensar o Hamilton com tudo aquilo que ele ficou por aqui, né, na garganta, com as coisas que aconteceram, o cara vem para cima, você leva no peito. Mas eu acho, na minha opinião, que o Hamilton achou mesmo que ele ganharia a prova. Tanto é não acho. Eu acho, porque quando ele começou a falar no rádio, Regi, que ele falou assim, aonde que esses caras estão indo? O que a gente está fazendo de errado? Eu não consigo ficar com eles. Você lembra? Ele começou a falar no rádio que os caras estavam indo embora, que não dava para fazer, que não sei o quê. Então, eu acho que no sábado à noite, quando ele foi dormir, ele com certeza achava que se ele dominasse a primeira volta, que ele poderia ter um ritmo de prova melhor. A tendência é o piloto ser motivado pelo otimismo e tal, mas eu não acho. Eu não sei se ele tem consciência disso, que talvez é uma coisa que você não quer nem ter essa consciência, mas eu como admirador de todo mundo, do Hamilton principalmente e tal, eu digo o seguinte, eu acho que aquela pole, para começar, dentro disso que você falou, a pole foi só porque era contra o Verstappen, que é aquela pole que você vai aqui,
né? 3 milésimos, e eu falei isso até na transmissão. Não, falei antes da corrida. Falei, olha, o resultado, a vitória, entre aspas, que o Hamilton tinha que conseguir, foi no sábado. Sim. Eu acho que no domingo, vamos que ele faça uma baita largada. Cara, não precisava nem de asa móvel. Acho que em 3 voltas ele já teria passado, ou se não passasse, na terceira volta abre a asa e acabou. É que assim, como o Verstappen, quando a gente vê, né, até meu irmão Miguel está perguntando até quando vai essa era Verstappen aqui. Essa não dá para responder, mas o que dá para se pensar é que eles estavam em dificuldade na sexta e no sábado, porque uma hora ou outra aparece. Quando você vê que não está aparecendo em nenhum momento, é porque eles estavam em dificuldade. Tanto é que na declaração do Verstappen, você vê depois que ele fala, time, muito obrigado por tanto trabalho, o carro estava muito melhor do que a gente imaginou que estaria. Ou seja, foi a única hora que ele quase não reclamou, porque um dos engenheiros falou para ele no rádio assim, não estava tão ruim, né, senhor Verstappen? Não sei se você viu, foi um dos primeiros comentários, porque assim, ele deve ter saído do carro no treino de sexta-feira e mais cascado nada de elogio, né, digamos assim, porque o carro não devia estar legal. E aí quando o carro não está legal, os outros dão aquela crescida. A gente já sabe que é muito mais fácil o Verstappen perder a pole até o final do ano do que ele perder corrida, porque ainda os carros não chegaram no nível da Red Bull em termos de corrida. Tanto é que um dos maiores ali da corrida em termos de ultrapassagem e de ganho foi o Pérez, por ter largado mais para trás. Então a gente viu que os outros não estavam tão num nível forte. É bem por aí. Aliás, o Nando Magnani, que é um cara que parece, pelo que ele está dizendo aqui, ele enxerga corrida, não que nem outros aí que ficam falando bobagem, ele fala assim que as equipes estão de fato conseguindo se aproximar em classificação, mas em ritmo de corrida é muito longe, né?